Página 94, nono período, o cativeiro babilônio. Estudamos o período dos reis, principalmente o Reino Unido, o reino dividido, e os muitos pecados da nação, e o principal pecado foi a idolatria, abandonaram a Deus. Então Deus permitiu primeiro o cativeiro das 10 tribos do norte, ali próximo de 722 a.C., e agora em 605, o cativeiro das 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Capítulo 1, origem do Império Babilônio. Os babilônios sempre se destacaram como nação desenvolvida e bem armada. Eles ficavam num dos locais mais privilegiados da terra, que era a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, sabendo que as cidades sempre se desenvolviam próximas de rio. Se nós observarmos, o Rio de Janeiro, tá ok? Ele tem muitos rios que desagam na Guanabara. Petrópolis tem também um rio que influenciou muito na decisão de desenvolver-se aquela região, tá bom? Então, a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates eram grandes rios que ajudavam para que eles não sofressem nos períodos de seca. Porém, em 745 a.C., foram dominados pela Assíria. Os babilônios nunca se contentaram com a submissão aos assírios e sempre se rebelaram. Em 730 a.C., Uquinzer, rei de Babilônia, tentou livrar-se do jugo da Assíria, porém Tiglat-Pileser III o derrotou. Em 726, 722, quando os imperadores assírios Salmanaser V e Sargão II estavam preocupados com o Ocidente, Merodach-Baladã fazia intriga política em Babilônia, tentando livrar-se do jugo assírio. Porém, em 710 a.C., os assírios invadiram novamente a Babilônia e deram fim à rebelião. Em 626 a.C., Nabopolassar assumiu o reino babilônio e conseguiu livrar-se do jugo assírio. Ou seja, nesse momento, ele deixa de ser escravo da Síria, para de pagar impostos à Síria. A partir dessa data, os babilônios foram fortalecendo-se e fizeram os assírios recuarem, semelhante ao que aconteceu com as independências dos países aqui das Américas, principalmente os Estados Unidos com a Inglaterra. O Brasil com Portugal foi uma independência meio arranjada, Na época aqui era através de guerra mesmo. Em 614 a.C., os babilônios conseguiram um aliado, os medos. Esta aliança causou a queda da Assíria em 612 a.C. Ou seja, estamos aqui há 7 anos do início do cativeiro do Reino do Sul, de Judá e Benjamim, que vai acontecer em 605. Lembrando que as datas antes de Cristo, elas são contadas em formas decrescentes. Nabopolassar foi um dos maiores imperadores de todos os tempos, porém já estava velho, e em 606 confiou as guerras a seu filho, Nabucodonosor. No início de 605, Nabucodonosor estava fazendo campanha no Ocidente, Canaã e etc., quando teve de voltar correndo para a Babilônia, pois seu pai havia morrido e ele precisava garantir a sucessão. Nessa época, a Babilônia já era um império dominante, pois além da Síria, derrotou também o Egito. E assim a Babilônia estendeu os seus domínios do rio Nilo até o rio Eufrates, conforme 2 Reis, capítulo 24, versículo 7. Bom, então, esse crescimento da Babilônia, ok, era, de uma certa maneira, esperado pelo local que eles estavam. E era uma cidade, tá bom, na história mais poderosa que a cidade de Nínive, onde viviam os assírios. Os assírios eles têm uma origem assim meio misturada, porque Assur era descendente de Sem. Os semitas habitaram a região da Mesopotâmia, depois do dilúvio. Mas já a cidade de Babel, de onde vem Babilônia, ela foi fundada por Nimrod, tá bom? Que era um descendente de Cã.
A cidade de Nínive, ela também foi fundada por Nimrod, mas ela ficou dentro dos termos assírios. Então, os assírios eram uma mistura de semitas com descendentes de Cã. E já a Babilônia eram realmente os descendentes de Cã. E ela foi a capital do Império Babilônio no princípio. Foi ali que foi construída a Torre de Babel. Segundo a história, Nabucodonosor, isso não é relatado na Bíblia, mas é relatado no livro, principalmente a história dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Segundo a história, os israelitas acabaram sendo usados como escravos na Babilônia para reedificar a cidade da Babilônia. Para reedificar a Torre de Babel. Tá bom? Então, esse crescimento da Babilônia é também algo muito ruim, até pelo que eles fazem com os israelitas, né? Ou seja, fazendo o povo de Deus de escravo daquele povo inicial que simbolizava uma rebelião contra Deus. Lembrando que Babel, apesar de muitos dizerem que Babel significa confusão, Babel simboliza confusão, e pegando o significado do simbolismo, sim, é confusão. Mas o termo Babel é porta a Deus. Era uma tentativa de, vamos dizer, um acesso a tornar-se Deus. Esse seria o propósito inicial. E segundo a história, Nimrod prometeu até que iria vingar os seus antepassados que haviam morrido no dilúvio.